Bem-vindos ao canal Mundo Inacreditável. No vídeo de hoje, vamos explorar as estradas mais impressionantes e desafiadoras já construídas. Há algumas rotas incríveis que você precisa conhecer, então vamos lá! É a segunda passagem da montanha pavimentada mais alta dos Alpes. As estradas zigue-zagueiam 46 km acima e sobre o Alpes Outler, no norte da Itália, ao longo da fronteira com a Suíça. Embora possa não estar entre as passagens alpinas mais belas, é considerada uma das mais dramáticas e desafiadoras de dirigir, devido às suas 48 curvas fechadas que desafiam a morte na estrada. É uma passagem antiga, construída pelo Império Austríaco entre 1820 e 1825, para ligar a então província austríaca da Lombardia ao resto do país, como ainda se faz hoje. Ela sobe cerca de 6.100 pés da sua base até a passagem da montanha coberta de neve. Imagina tentar atravessar essa estrada a cavalo e charrete antigamente, ou pior ainda, a pé. O Stelvio Pass tem sido considerado uma excelente estrada para motoristas em busca de emoção desde agosto de 1898, quando uma corrida de subida na montanha foi realizada lá, onde os motoristas nos velhos tempos só podiam atingir a velocidade máxima de 32 km por hora. Mas as corridas frearam quando a Primeira Guerra Mundial começou, com forças do Império Austro-Húngaro e do Reino Italiano atirando um contra o outro de lados opostos da colina no verdadeiro estilo suíço. Os suíços reclamaram das balas diretas vindo em sua direção. Então, os austro-húngaros e os italianos concordaram em atirar apenas um nos outros nos vales para não colocar em perigo a Suíça neutra. Às vezes, tudo o que você precisa fazer é perguntar: bom, eu acho. Bem, felizmente, depois da guerra, demônios da velocidade e almas aventureiras retornaram ao Stelvio Pass. Ciclistas veteranos também competem na famosa Rota do Giro da Itália, que cruzou o passo do Stelvio em 12 ocasiões entre 1953 até hoje. O Stelvio Pass começou a atrair atenção internacionalmente em 2008, quando o popular programa de TV britânico Top Gear o nomeou a melhor estrada para dirigir no mundo. Desde então, os motoristas sérios vêm à Itália para fazer o posse. No entanto, a equipe do Top Gear mudou de ideia em 2009 e deu o título à rodovia Trans-Fagarazan, na Romênia. A rodovia Kolyma é uma aventura emocionante que percorre de Yakutsk até Magadan, na Rússia. No entanto, é importante levar a palavra emocionante com cautela, pois Yakutsk é conhecida pelas temperaturas mais frias já registradas fora da Antártida. Mesmo assim, isso não impede as pessoas de viverem lá. Apesar de ser uma das regiões mais frias habitadas pelo ser humano, a rodovia Kolyma foi construída por prisioneiros usando ferramentas manuais na década de 1930. A construção da estrada Kolyma é um dos monumentos mais sombrios da história soviética. A estrada recebeu diferentes nomes ao longo dos anos, mas é amplamente conhecida como a rodovia Kolyma ou, de forma arrepiante, como a Estrada dos Ossos. Esse apelido assustador remete à trágica história da estrada, que foi construída por centenas de milhares de prisioneiros políticos que foram exilados para os campos de trabalho forçado pela região sob o regime de Stalin, na década de 1930 a 1950. A construção da estrada começou em 1932 pelo campo de trabalho do Sovstlag e continuou ao longo de suas décadas pelos prisioneiros dos campos de Gulag. O trabalho era realizado com métodos extremamente rudimentares, com pás e carrinhos de mão. Construir essa estrada era considerado uma das piores punições que o regime soviético poderia impor. Durante a construção, milhares de prisioneiros foram mortos por guardas prisionais por não trabalharem o suficiente, enquanto outros sucumbiram às condições brutais dos campos de Gulag. O frio extremo, com temperaturas chegando a menos 70 graus Celsius, era mais um assassino nessa região. Muitos dos que morreram foram simplesmente enterrados sob as fundações da estrada. Atualmente, a rodovia Kolyma é tratada como um memorial, pois estima-se que os ossos de 250 mil a 1 milhão de pessoas que morreram durante sua construção estejam lá, transformando em uma imensa vala comum. A estrada é uma lembrança sombria e trágica do passado, representando o sofrimento e as vidas perdidas durante a construção. A estrada musical de Albuquerque tem um truque único para chamar a atenção dos motoristas, que se desviam muito perto da beira da estrada.
Localizada em um trecho sonolento da Rota 66 perto de Tijeras, no Novo México, as linhas do sulco da estrada vibram e emitem um som alto e irritante. No entanto, se os motoristas estiverem viajando exatamente a 72 km por hora, o limite da velocidade local, eles poderão ouvir as vibrações transformando em música, especificamente a melodia de American the Beautiful. Essas tiras de estrada musical foram instaladas em 2014 como parte de uma parceria com o Departamento de Transporte do Novo México e o National Geographic Channel. A intenção era incentivar os motoristas a acelerar e respeitar os limites de velocidade nesse trecho histórico da estrada. Os rumble strips foram projetados para que as notas musicais fossem produzidas apenas quando os motoristas estivessem na velocidade correta. A estrada musical de Albuquerque tem sido bem recebida pelos viajantes, e alguns até voltam para ter uma segunda chance de experimentar a melodia, se perderam a sua primeira passagem ou se estavam viajando um pouco rápido ou até devagar demais. No entanto, ao longo dos anos, alguns afirmam que a música ficou um pouco desafinada. Albuquerque não é uma única cidade que possui um trecho de estrada musical. A Dinamarca tem o Asfaltofone e o Japão tem o Melody Road. Essas estradas também emitem sons melódicos. A estrada mais jovem do norte, devido às condições de condução abismais, é a Jungle Road, na Bolívia. Ganhou o apelido de a Estrada da Morte, e esta inclui em várias listas de rotas mais perigosas. A estrada liga a capital boliviana de La Paz com a região baixa dos Yungas, na floresta amazônica. Para fazer essa ponte sobre uma lacuna tão dramática, a estrada deve atravessar a poderosa Cordilheira Oriental, partindo de La Paz, a capital mais alta do mundo, em 2,2 milhas de altitude. A estrada de Yungas primeiro sobe 3 milhas de passagem de La Cumbre e depois faz a descida íngreme até a cidade de Coroico, em uma altitude de 3.900 pés de altura. Essa queda de vários quilômetros é um dos trechos mais longos da descida contínua do mundo e é garantido para fazer seus ouvidos estalarem durante todo o caminho. Construída na década de 1930 por prisioneiros paraguaios durante a Guerra do Chaco, em alguns lugares foi cortado um penhasco íngreme. Um lado da estrada da rocha é sólida, agora o outro cai em 600 metros do abismo. A maior parte da estrada tem apenas 11 pés de largura e algumas seções não são pavimentadas e não possuem guarda-corpo. Ventos quentes e úmidos na Amazônia atingem a costa leste dos Andes, trazendo chuvas pesadas e neblina, encharcando ainda mais a já perigosa estrada e criando terrões de água. Há inúmeros deslizamentos de terra, pedras caindo e pequenas cachoeiras ocasionalmente se formam nas falésias, tornando as coisas ainda piores. Os motoristas podem se deparar com grupos de ciclistas aventureiros ao longo da estrada. A fama na internet transformou essa estrada em um destino para entusiastas de esportes radicais, especialmente ciclistas de Darwin, em busca de uma adrenalina final. Pelo menos 13 ciclistas morreram em vários acidentes na última década. Além da segurança, os viajantes devem se lembrar que a descida oferece uma mudança nas temperaturas, de congelantes e sufocantes, e portanto devem se vestir adequadamente. Tais condições tornaram necessárias várias precauções e regras especiais aplicadas na estrada de Yungas. Enquanto o resto da Bolívia dirige do lado direito, aqui os veículos dirigem à esquerda, pois os motoristas do lado esquerdo têm a visão melhor da beira da estrada descendo. Veículos em descida nunca têm o direito de passagem e devem se mover para a borda externa da estrada. Isso força o veículo que está subindo a parar para que a passagem possa ser negociada com segurança. Lembre-se, uma estrada só pode ser desafiadora até que você chegue ao fim. A rodovia de Tianmin tem uma extensão de 6,8 milhas, começando a uma altitude de apenas 656 pés acima do nível do mar e subindo até atingir 4.265 pés acima do nível do mar. No topo, encontra-se o Portão do Céu, um arco de rocha natural considerado como a conexão entre os deuses e o mundo mortal. Além disso, existem 999 degraus para subir antes de chegar ao pico. A estrada é tão bela quanto desafiadora, ao mesmo tempo angustiante e divina. Apesar de transmitir uma sensação de antiguidade, a estrada é uma construção relativamente recente. Sua construção começou em 1998 e foi aberta ao público em 2006. A sucessão de curvas sinuosas parece estar empilhada uma sobre a outra, mostrando a engenhosidade humana em vez de uma intervenção divina.
Com suas 99 curvas fechadas, a estrada proporciona uma experiência de condução emocionante. Há inúmeras curvas a enfrentar, com apenas alguns metros separando você de um precipício mortal. A adrenalina e a intensidade de experiência da condução ao longo dessa estrada são inigualáveis. O único caminho para chegar à aldeia chinesa de Guilong era percorrer uma estrada estreita e traiçoeira, esculpida na encosta das montanhas Chang'e. Embora a jornada fosse infernal, com paisagens deslumbrantes, cada passo era árduo e um falso movimento significava perigo iminente. Os aldeões não esperaram a ajuda do governo. Em vez disso, um pequeno grupo de 13 pessoas humildes juntou suas cabeças e, em 1972, começou a cavar um túnel. Por que contornar as montanhas quando poderiam simplesmente atravessá-las? No entanto, esses moradores de Guilong não tinham acesso a máquinas escavadeiras, tratores ou algo trivial como dinamite. A única coisa que podia fazer era cavar à mão. Levou incrível 26 anos para cavar um túnel com cerca de 3/4 de milhas de comprimento, 16 pés de altura e 13 pés de largura. Embora o túnel de Guilong não seja o maior do mundo, considerando como foi construído, é preciso admirar as pessoas que criaram com as próprias mãos. Durante a fase mais difícil da escavação, o grupo conseguia cavar cerca de 3 pés por dia. A empreitada foi tão árdua que 3 pessoas perderam suas vidas no processo. No final, o túnel não apenas mudou a vida dos aldeões, proporcionando-lhes melhor acesso, mas também se tornou uma das grandes atrações turísticas nas últimas décadas. No entanto, o túnel não possui barreiras ou iluminação adequada, portanto, os motoristas o atravessam por sua conta e risco, especialmente durante a noite, tornando-se uma das estradas tão angustiante que os locais o apelidaram carinhosamente de a estrada que não tolerará erros. Encerramos este vídeo por aqui, mas antes, deixe nos comentários quais estradas você teria coragem de visitar. Se puder nos ajudar a trazer mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e deixe seu gostei e ative o sininho. Até a próxima!